Boa noite. Tá legal o áudio, gente? Me diz aí, enquanto a nossa convidada não chega. Oi? Oi, oi. Boa noite, boa noite. Oi, Andréia. Oi, oi. Esperar o pessoal entrar um pouquinho mais pra gente começar. Agora tá avisando. Gente. Oi, boa noite. Gente, é Lady Murphy. A cachorra começou a latir agora. Tem que ter naturalidade nessas horas, né? Oi, boa noite, boa noite. Todo mundo que tá chegando. Tô esperando entrar um pouquinho mais de gente pra nossa convidada também. Ai, meu Deus, peraí. Oi, Ana. Daqui a pouco ela vai entrar. Vou esperar um pouquinho mais. Oi, oi. Boa noite, bem-vindos. Marise! Alzira! Oi, que bom que vocês estão aqui. Oi, Carla! Gente, é Lady Murphy mesmo. Gente, mil desculpas. Espera aí um minutinho só. Para! Oi, oi. Peraí, a Ana, será que ela tá pelo nosso instituto? Oi, Ana. Não tô vendo os comentários. Peraí. Ei, Olá, Helena, tô aqui, boa tudo noite, bem? Ana. Tudo, e você? Tudo ótimo. Que prazer estar aqui com você, Helena. Poxa, o prazer é todo meu e eu tive um contratempo aqui de live que o cachorro começou a latir bem na hora que eu ia te apresentar, mas eu queria aproveitar e te apresentar e falar o porquê dessa noite aqui. E é um prazer grande porque desde os últimos acontecimentos, né, desse assunto, eu sempre penso em você, porque você Olha só. sempre é uma pessoa que me despertou muito para isso. Quer dizer, a gente ficou. é, Bom, primeiro é simbólico eu estar te recebendo aqui no perfil das Matildes, porque é de mulheres, né? Então acho que faz todo sentido. E depois que, desde que eu fico vendo noticiários, sempre que eu vejo essas notícias, como esse caso da menina de 10 anos, né, da criança que sofri abuso desde os 6, chocou o Brasil, chocou a todos nós. E eu pensei muito que você já sofre com esse tipo de história. Você tem contato com esse tipo de história no seu dia a dia, né? Por ser diretora do Hospital da Mulher, por ter fundado o nosso instituto e estar cada vez mais perto. Então, isso sempre foi uma causa sua. Então, acho que é muito bacana a gente poder estar conversando aqui e eu poder te perguntar e você expor para mais gente, né? Sim. Para mais gente e aquilo que a gente conversa, que você tenha
Indo, você tá... Ah, pronto. Agora sim. Eu perdi um pouco o que você falou, congelou. Uhum. Pronto. É, não, é que é muito bacana a gente poder compartilhar com mais pessoas, né? Um assunto tão polêmico, tão palpitante, e que Tão não devia grave, né? ser tão grave, não devia se tratar só de legalidade, mas eu fiquei pensando muito no que a gente conversou, mas de humanidade também, né? Sim. E é isso, só as credenciais é que você é diretora do Hospital da Mulher, é fundadora do nosso instituto, que aliás a gente vai falar sobre ele mais adiante, porque é fundamental. Eu também penso muito o tempo inteiro que eu quero ajudar quando eu vejo causas assim. Então, mais para o fim a gente fala. Mas eu queria começar com um gancho da portaria que saiu, a 2882, que, quer dizer, depois que a gente viveu esse caso da menina do Espírito Santo, que teve que sair de lá para realizar um aborto legal, né? Aconteceu ainda, quer dizer, aí houve tudo que a gente viu pela televisão e acompanhou pelo noticiário. Eu acredito que isso esteja mais assim no seu dia a dia do que no nosso. E depois saiu essa portaria que É. dificulta, burocratiza ainda mais esse processo, É. né? Você quer Não, me com contar certeza. um pouco assim, qual é a história? Sim, sim. Vamos situar primeiro, Uhum. assim. Acho que por conta desse caso que chocou o Brasil, eu acho muito oportuno eu começar dizendo assim, eu, diretora de um hospital estadual que tem o serviço de aborto legal e que tem um serviço que atende à violência contra a mulher, a minha vontade é de dizer, brasileiros e brasileiras, bem-vindas ao mundo real. É assim que acontece, né? Assim, essa realidade que teve um caso que veio à luz da mídia, da imprensa, pela dificuldade de acesso, ela, na verdade, é uma realidade muito rotineira. E aí eu acho bacana e importante a gente dizer o quão rotineiro é. E aí vamos colocar em números que a gente tem disponíveis aí, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, o último anuário de segurança pública ele traz esse dado que a gente tem uma média de estupros por dia. O número é uma coisa impressionante, em torno de 2.000. Quer dizer, mais ou menos 880 mil mulheres são estupradas anualmente no Brasil. Esses estupros, eles são subnotificados. Então, esse número, ele já conta, ele já faz essa projeção da subnotificação. Então, assim, Isso quando chegam à polícia, né? Esse número é não. Isso, totalmente. assim, o que chega na polícia, o número correto, assim, certinho, olha, a gente tem 67 mil em 2019, foram 67 mil notificados à polícia e 23 mil aos serviços de saúde. E aí a gente tem uma projeção, que é uma projeção estatística bem confiável, que isso corresponde a 7% dos estupros de fato que acontecem. Aí, assim, os números, né? 80% dessas vítimas são mulheres e 53% delas têm menos de 13 anos. Então, assim, essa menina é uma dentre as 53% de 880 mil. Se a gente pensar que gravidez por conta de estupro fica em torno de 7%, a gente tem aí uma média de 50 mil gestações que poderiam ser contempladas com aborto legal e que acabam não chegando, não tendo acesso. Você tem ideia, mais ou menos, de quantos abortos legais acontecem no Brasil por ano? Não, não tinha. Não, São não. menos de 1.600. Ou A seja, gente tem a demanda de 50 mil e 1.600 só que são contemplados. O que isso significa? Que essas meninas com menos de 13 anos que engravidam por conta de estupro, elas chegam aos serviços de saúde parindo. Elas chegam já numa situação, elas nem sabem, né, que tem não essa tem mais como possibilidade. voltar atrás, né? Quer Não dizer, tem. e aí E assim,
Fala, desculpa. Não, e aí eu acho super importante deixar registrado é que, assim, com menos de 14 anos, tecnicamente é considerado estupro de vulnerável. Tem direito a aborto legal. É importante que essa informação chegue para as mulheres. E em qualquer idade, não é necessário o registro de boletim de ocorrência para ter acesso a um serviço de aborto legal e o procedimento cumprido e o procedimento realizado. Então, são informações que deveriam ser mais corriqueiras e deveriam chegar a quem de fato é. E aí, só para dizer que você falou muito, isso faz parte da sua realidade, então deixa eu dividir aqui a minha realidade. Eu coordeno, né, o hospital que ele tem uma média de 420 a 450 partos por mês. 120 a 150 partos são de meninas com menos de 19 anos, sendo que algumas no seu segundo filho, no seu terceiro filho. Então é uma situação super comum a gente ter a mãe parindo aos 12, a avó com 28, a bisavó com 42, e aí vai a tataravó com 60. Não é incomum a gente encontrar essas famílias com essa formatação. Um ciclo vicioso que vai se repetindo. Então, assim, é uma... São mulheres, né? Quer dizer, você deve muito provavelmente lidar com essas mulheres que são chefes de família e que estão ali uma dando apoio para outra, geração após geração, sem acesso à educação. E também o que chama atenção é sem a informação sobre contracepção, né? Porque isso acontece, quer dizer, existe o caso de violência e existe a desinformação em todos os lados, né? E elas, teoricamente, teriam direito. E a gente está falando de uma atitude legal dentro da lei, né? Então, essa do aborto. Aliás, são 3 situações de aborto legal. Quais são elas mesmo? Olha só, a gente tem direito ao aborto legal, né? A legislação brasileira contempla em risco de morte materna, quer dizer, a gravidez ela causa um risco em que a vida da mãe pode acabar. E aí, assim, antes que qualquer um pergunte, se a mãe morre, o feto morre junto. Então, assim, não faz o menor sentido a gente ser questionado quanto à legitimidade disso. A partir de 2012, olha como é recente, as grávidas de anencéfalos podem abortar. A anencefalia, que é a falta do cérebro, é uma condição incompatível com a vida fora do útero. Então, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir de 2012, e em caso de estupro. Tá? É uma legislação de 1940, que obviamente vem com viés de querer proteger a família, né? Por isso que ela é tão antiga. Um homem, ele não vai ficar tão confortável com um filho que não é dele, né? Mas bem ou mal, nesse viés, a mulher acabou sendo beneficiada. E ainda que muito restrita essa legislação, ela dá conta de atender milhares de mulheres, daria conta de atender milhares de mulheres, caso essas mulheres soubessem que elas têm acesso a isso, esse serviço é disponível e que elas não precisam fazer boletim de ocorrência para isso. Né? Então, assim, você imagina a minha angústia, que estou ali na linha de frente, quando eu vejo meninas que chegam com complicações de abortos causados em condição clandestina, né? Eu já peguei uma menina de 13 anos com útero perfurado, com cabide, literalmente, assim, mais emblemático impossível, um corpinho de 40 quilos, com pus escorrendo pela perna, e essa menina, ela poderia ter abortado com toda a segurança e com todo o respeito, se ela soubesse que ela tem esse direito. Então, assim, fazer essa informação, e eu conto muito com as pessoas que estão aqui para divulgarem isso, né? E aí, como é que é esse processo? Por exemplo, lá no Hospital da Mulher, né? A mulher engravida por conta de um estupro. Ela chega na emergência, ela diz, ela leva essa solicitação, né? Eu estou grávida, eu não quero prosseguir com a minha gravidez, eu fui estuprada. E aí ela vai seguir um fluxo
que nos serviços que contemplam o aborto legal, ele é muito cadenciado, ele acontece naturalmente, o relato circunstanciado, o parecer técnico, tudo isso vai acontecendo junto com a consulta, né? Então é super importante isso chegar. Quanto ao que você me perguntou da portaria 2282 do Ministério da Saúde, houve uma revolta muito grande de todas as pessoas que trabalham na linha de frente, né? Todas as organizações. Eu mesma, junto com a Rede Feminista de GO, a gente redigiu uma nota se posicionando contra essa medida pelo seguinte: a gente tem que entender que a dinâmica da violência, ela é uma dinâmica que tem muitas particularidades, e você tem duas frentes muito nítidas, assim. Uma frente é o tratamento da vítima, né? A vítima, ela precisa de contracepção, ela precisa de proteção. Aborto legal. E outro lado que corre paralelo é a punição do agressor, que na grande maioria das vezes, 80% desses agressores é uma pessoa conhecida, com quem ela tem vínculos, às vezes vínculos de subsistência, às vezes vínculo afetivo. Eu já atendi uma menina, estava até relembrando isso, conversando com uma delegada querida da DEAN, em que ela engravidou, ela era abusada do pai desde os 8 anos, e ela engravidou desse pai. E ela chegou pra gente com 11 anos, grávida do pai. E eu lembro que ela falava, ela me olhava e falava: mas, meu Deus, se ele for preso, o que vai ser de mim? Quem é que vai cuidar de mim? Ela era violentada desde os 8. Então, assim, às vezes existe até esse vínculo de afeto, né? Assim, às vezes o perpetror da violência é o próprio cuidador da criança. Então, isso tudo tem tempos diferentes. Uma mulher adulta, ela pode se sentir ameaçada eventualmente pela perda da guarda dos filhos. Então, assim, a saúde, ela tem que dar conta de uma demanda que é mais urgente. A questão da punição do agressor, que é o foco da polícia, eu concordo que ela tem que acontecer, mas ela não pode ser feita numa dissintonia da vontade da mulher, porque senão você acaba impondo o risco maior. Então, esse negócio de fazer o profissional de saúde ser obrigado a fazer a denúncia policial... É isso que acontece nessa portaria. A diferença é burocratiza Obriga... mais. Então, coloca a polícia num estágio anterior do que ela estaria, assim. Coloca a Sim. polícia entre... eu estava pensando uma coisa assim, falar sobre sexo com amigos, em ambientes seguros, às vezes já é um tabu. Falar sobre sexo com estranho mais tabu é isso. Isso para nós, mulheres feitas. Uma menina falar sobre isso, falar sobre uma situação de agressão para um estranho, um policial, alguém que não vai nem resolver, nem afetivamente, nem efetivamente o problema dela, assim, estabelecer muitas barreiras, né? Sim, Muitas. Só a com gente certeza. pensar na gente, né? Que está numa situação tão diferente e já se sente constrangido, né? Sim, são linhas diferentes, têm focos diferentes. A ação em saúde, ela tem como foco a mulher, e a ação policial tem como foco o agressor. O ideal, é lógico, eu concordo, é que essas ações corressem em paralelo, mas elas têm tempos diferentes. E se você atropela esse fluxo, você acaba expondo a mulher a um risco maior. Esse é um ponto. Outra coisa que é assim uma cereja de sordidez nessa portaria indecente do Ministério da Saúde, é oferecer à mulher a possibilidade de ver o feto ou o embrião no visor, né, da tela de ultrassom. As evidências, a gente tem evidência que mostra que isso não vai fazer a mulher desistir do intuito de abortar. Você mostrar, você imputa sofrimento e dor àquele processo que já é tão dolorido. Gente, isso está numa portaria, escrito. Isso é tortura. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Né? Então, enfim. Isso chocou, vocês estão se posicionando contra essa portaria. Contra essa portaria vai cair. E assim, o Ministério da Saúde, ele não pode legislar, ele pode normatizar. Claro. Essa portaria, ela fere itens constitucionais
explícitos, entende? Que não se questiona, não é nenhuma questão de interpretação. Então, a gente vê com preocupação isso ter sido publicado, é de uma ousadia fundamentalista sem palavras, mas também eu acho que tem, se a gente, eu sou muito otimista, né? Também suscitou tanto apoio, tanta mobilização de redes, que eu acho que a gente vai acabar não só derrubando, mas conseguindo entender, porque ainda teve o caso dessa menina, da importância da construção de redes, né, para isso, para fazer esse enfrentamento. E falando nessa construção de redes, né? Aí você já era falando da sua iniciativa. Eu quero depois que você conte mais casos, assim, porque a gente ouve muitos números, a gente vê muitos números no noticiário, mas quando isso vem a público e vira uma pessoa, quando isso tem um personagem, a gente fica muito tocada. E eu acho que é muito importante que a gente saiba que a gente o tempo inteiro pode e deve fazer alguma coisa para ajudar. Então, isso só acontece quando a gente personaliza as histórias, né? Então, assim, como você entendeu, como é que foi a sua atitude para começar? Me conta um pouco da história do nosso instituto, quer dizer, tanto da sua Adoro, postura no hospital, no adoro, Helena. entorno, como... Assim, adoro Porque contar caso. Aham. Adoro botar rosto Então, nesses ótimo. números todos, né? Assim, vamos tem uma dinâmica, né? Assim, eu acho que muito de uma sociedade, né? O que é uma sociedade, a gente percebe muito como a sociedade trata suas mulheres, né? Eu confesso que algumas vezes eu fico com muita vergonha da minha condição de brasileira, por conta do que o Brasil faz com as suas mulheres, né? E aí estão todos os indicadores de saúde para me dar embasamento no que eu estou falando. Então, como eu te falei, dos 450 partos que a gente faz no hospital, uns 120 partos são de meninas. Eu sou mãe de uma menina, que hoje está uma mulher, está virando, né, tá com 18 anos. Mas ver essas meninas parindo com 12, 13, 14, 19 anos no segundo filho, isso me tirava o sono. Assim, eu sou uma pessoa fácil de sentir empatia, né? E a minha empatia não era nem com as meninas, eram com as mães ali do lado, né? Aquela mãe que trabalha, que pega trem, que deixa a menina em casa, eventualmente cuidando de irmãos, né? E tendo que dar conta daquela situação. Então isso começou a me incomodar. Na época eu era em 2015, nossa, tem tanto tempo, né? 2015, já se vão 5 anos. Eu Mas, era diretora. infelizmente, nada mudou, né? É, Talvez é, até tenha piorado. Na verdade, os indicadores eles têm uma variação, a tendência é de queda, mas longe de espelhar uma política pública eficaz. Né? Então, número de gestação na adolescência até vem caindo, mas é uma queda muito leve, enfim. E aí, o que acontecia? Né? Eu era diretora clínica do hospital na época, em 2015, e isso começou a me causar muito desconforto, muita inquietude. E eu falei, gente, porque assim, a contracepção, é, o nosso hospital, como é um hospital estadual, a gente protegia a mulher da gravidez depois do parto. Né? Ela ia lá para parir, ela paria, tinha um neném, e aí ela saía do parto protegida da gravidez, caso ela quisesse. Quando isso acontecia com as meninas, a sensação que eu tinha é que eu estava chegando atrasada na vida delas. Quer dizer, elas pariam e aí que elas iam ter direito e acesso a um método contraceptivo adequado para elas, eficaz para elas. Depois de já ter uma criança, né? Porque tem um índice Exatamente. que as meninas engravidam amamentando, né? Tem um... Não, na verdade, assim, se uma menina com 13 anos engravida, a probabilidade dela engravidar novamente com 15 é de 80%. Então, é muito comum a de 19 com 3 filhos. Né? E aí, tudo bem, você previne a segunda gravidez e não vai prevenir a primeira. Agora, como é que funciona isso quando a gente vai encarar a rede? É da responsabilidade da unidade básica de saúde, das clínicas de família, que fica a cargo dos municípios, essa contracepção que é fora da gravidez e do parto. Então, são as unidades de saúde, as clínicas da família que deveriam prover. Como eu, enquanto hospital estadual,
que atende gravidez e parto, vou conseguir chegar na frente dessas meninas. Eu peguei uma brecha no contrato que dizia que eu podia fazer uma ação social no entorno. No meu entorno, no mesmo quarteirão do hospital, tem uma escola, né? E essa escola era uma escola de ensino médio. A fome com a vontade de comer. Bati lá na escola. Oi, eu sou Ana Tereza, eu trabalho aqui no Hospital da Mulher, conversando com a diretora da escola. Você tem meninas grávidas, por acaso? Aí tenho 37 alunas grávidas. Aí, só por curiosidade, né, que eu falei da empatia, a minha filha estuda, na época ela estudava, né, numa escola da Zona Sul, ensino médio, mesmo perfil etário. Quantas alunas grávidas? Nenhuma. Aí eu falei com a diretora, não é possível. É a diretora para mim, Ana, se alguém engravidou, a família deu conta e a gente não ficou sabendo. Cara, olha que hipocrisia, né? Olha que como tá tudo errado. Que diferença, que injustiça quase, né? Que hipocrisia, é isso mesmo. É. Tudo. E aí... Porque é o acesso à informação, é a cadeia toda, é a proteção que elas não têm. Inclusive o acesso ao aborto seguro, ainda que ilegal. Ainda que ilegal. Até que muitos colegas da sua filha, ou eventualmente meninas da Zona Sul, tenham passado por isso e a família tenha decidido. Deu conta. É como a diretora falou, deu conta. A menina não passou um sufoco, né? Ou até passou, mas foi resolvido. Tem uma rede abastada para dar conta disso. Bom, enfim, aí eu falei com a diretora, olha só, eu vou me organizar aqui, eu posso receber as alunas lá no hospital, em grupos de 60, eu tenho 60 cadeiras, né, no meu auditório, então a limitação é por conta disso, para ver se eu converso com elas. Mas aí eu falei, gente, eu não vou fazer uma coisa mais ou menos, eu vou fazer uma coisa legal, eu vou fazer uma coisa estruturada. E aí eu comecei a estudar quais são os lugares no mundo que fizeram esse enfrentamento à gravidez com sucesso. Na época teve o Congresso da FIGO no Canadá, eu fui para FIGO, foquei só em gestação na adolescência. Fui para Ribeirão Preto, conheci uma grande referência para mim, que é a Carolina Salles. Que bacana, no Brasil. Não, e assim, incrível, sabe, dessas pessoas assim, generosas generosa no ensinamento, sabe, nas publicações, nas orientações, na troca de ideias, né? Então, assim, nossa, como eu sou grata por esse encontro, porque ela conseguiu me ajudar a balizar e organizar conceitualmente como é que eu poderia fazer aquele enfrentamento com a responsabilidade que aquilo tem. Então, assim, foi uma coisa eu acho muito bacana se chamar enfrentamento, porque é exatamente o que é, né? Enfrentamento de toda uma situação já colocada, quer dizer, você ir contra e tentar mudar aquele curso, né? Mas e aí? Aí você chamou as 60 meninas. Aí eu chamei as 60 meninas e a ideia era a seguinte, entende? Não era só falar sobre contracepção, né? Era fazer o que as escolas deveriam fazer, né? Educação em sexualidade, educação sexual. E assim, mas a nossa sexualidade, ela é muito além do sexo, né? Ela é sexo também, mas a gente entender o corpo como potência, né? Como potência de vida, de prazer, de realização de sonhos. Então era muito esse apelo, né? Olha só, se eu tô aqui, botando o meu na reta o tempo inteiro, se eu tô aqui e hoje sou médica aqui falando para vocês, foi porque um dia eu sonhei, porque um dia eu desejei e porque eu pude contar com o meu corpo a meu favor. Eu adoro transar também. Eu adoro beijar na boca, mas eu tenho que fazer isso com responsabilidade. Eu tenho que entender quais são os riscos que eu estou assumindo quando eu faço isso. Você quer ver uma coisa? Os meninos, eles são incentivados a se masturbarem. Desde muito cedo, as meninas são reprimidas. As meninas não conhecem, elas chegam num outro estágio, ou pelo menos chegavam no jogo sexual, na relação sexual. Você dando esse espaço para conversar sobre isso, muitas vezes você sana curiosidades que retardam, inclusive, o início da vida sexual a dois. Então, eu falava muito disso. Era um papo muito... é um papo muito aberto e eu ganhava a plateia em 5 minutos com a minha fala. Não, mas assim, você está falando lá do início. É porque, né, como perpetua, enfim, mas elas ficavam ligadíssimas.
Aí a gente conversava sobre tudo, inclusive sobre violência. Isso foi uma questão, porque aí elas se sentem confortáveis para falar. Eu fiz uma coisa pensando em enfrentar gravidez e de repente eu me vejo tendo que enfrentar um monte de coisa, inclusive a violência, porque Não dá para separar, né? No o caso disso. início da vida sexual precoce dificilmente está dissociado da violência. Esse foi um grande problema que eu precisei encarar, porque eu fui pronta para uma coisa e acabei tendo que dar conta de mais coisa. Enfim, eu fazia essa conversa, né? E falava muito do uso do preservativo, interno, que é o preservativo feminino, a camisinha feminina, que é uma possibilidade que está disponível no SUS, e focava muito nos métodos contraceptivos de longação, que comprovadamente são aqueles métodos eficazes na adolescência. Por quê? Porque você não pode exigir da adolescente, às vezes a mulher adulta não tem uma disciplina da tomada diária daquela pílula, da injeção trimestral, né? Ela vai dormir na casa da amiga, ela esquece que a pílula ficou em casa. E aí olha já a pílula falhando, né? Ela escolheu a injeção, mas aí ela vai, aí é quinta-feira o dia da injeção, quinta-feira foi feriado, sexta foi ponto facultativo, sábado e domingo não abriu. Olha aí, E ela já 5 saiu para dias balada, já e ela foi. já, enfim. Então assim, você tem que pensar que nem sempre essa disciplina ela é possível. Então o que vai fazer efeito? É um método de longação. E aí eu consegui uma parceria, uma rede de apoio. Olha quanta frente precisou ser aberta, né? Em que a gente. Mas a gente tem que fazer parte, a gente tem que poder saber e fazer parte dessa rede. Mas me É, conta, não, aí o DIU, você conseguiu ele pode. apoio, né? O DIU, ele é possível de ser usado, ele é indicado para ser usado na adolescente, na mulher que nunca teve filho, ele pode ser usado, ele é um método disponível no SUS, ele ainda tem um comemorativo a mais, ele não é necessariamente o DIU hormonal, o DIU que está no SUS. Então você nem está colocando, que é outra crítica, você coloca hormônio nas meninas, enfim, a gravidez é uma bomba hormonal, né? Mas tudo bem. Enfim, e eu consegui uma rede de apoio, eu tenho grandes e queridos amigos, aproveito para agradecer, em que eu conseguia o implante, que é um implante que você coloca no braço, um implante de progesterona, e que ele dura 3 anos uma vez inserido. Eu coloco muito no consultório, né? E E eventualmente. não tem nenhum problema colocar nas adolescentes. Quer dizer, fala sobre o implante. O Ai, implante olha só, não, assim, tem muita evidência mostrando que é seguro, né? Muita evidência. E eu, na minha prática, para adolescente, ele é um método assim imprescindível. Me dá muita pena que ele ainda não tenha sido acolhido no SUS. Assim como todos os outros métodos, entende? Por exemplo, o DIU de progesterona, ele também deveria ser disponível para contracepção. Sabe, para quê? Para que a gente tivesse escolha. É uma questão de escolha. Olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. O que, que você escolhe? Você vai escolher o que é mais adequado para você. Enfim, eu consegui proporcionar isso para as meninas, para aqueles grupos de 60, em que Então eu elas fazia. iam, tinham uma espécie de uma aula expositiva, um bate-papo com você, e quem queria ia depois ao seu consultório. Acabava, eu estava dentro do hospital, né? Então, assim, eu fazia 60, né? Eram ali 60 meninas sentadinhas no auditório conversando. A conversa extrapolava muito o tempo estimado, a gente adentrava 2 horas mole de conversa, esclarecendo dúvidas, conversando e tal. No fim da palestra, vinha um funcionário administrativo e marcava consulta em contracepção. No início, quem atendia essas meninas era eu. Não era trabalho filantrópico, não, tá? Eu atendia no meu horário de trabalho do hospital, pedia licença, tinha o apoio do meu diretor, ia lá e atendia. Sentava no ambulatório e atendia. Aí tem uma história, eu vou me emocionar, tá? Faz parte, assim. A primeira menina, Sempre me olha emociono. só, a Fala. primeira menina que eu atendi, a primeira, tá? Eu sentei lá, vou começar o meu projeto agora, a parte de saúde. Já brilhei na palestra e agora estou aqui, né? Meu jaleco engomado, branco, né? Quarado, aquela coisa linda de morrer. Aí chega uma menina de 11 anos com a mãe. A menina linda,
a menina com batonzinho, a fivela no cabelo, cheirando a alfazema, sabe? Nossa, como eu me lembro disso. E a mãe, muito negligenciada no autocuidado, assim, sem dente, a roupa bem puída, mas com um sorriso daqui até aqui. A emoção, né? Assim, a satisfação daquela mãe entrando naquele hospital, que o hospital é lindo, né? Assim, é super legal. A satisfação daquela mãe sentando com aquela menina naquele consultório, sendo atendida por uma médica, modéstia à parte, como eu, a alegria daquela mãe, assim, me tocou demais. E aí eu comecei ali, né? Ah, legal, você assistiu a palestra, sejam bem-vindas e tal. Aí eu perguntei para ela, quando foi a sua primeira relação sexual? Quando você transou pela primeira vez? Ela me falou, eu tinha 9 anos. Aí eu falei, nossa, 9? Foi um estupro. Foi o meu padrasto que me estuprava. Aí eu, caramba, como que eu prossigo daqui? Eu não estava pronta para aquela resposta. Olha aí a menina de 10, olha essa de 11, entende? E Olha a aí, mãe só do que lado, né? a O mãe do lado padrasto era o ouvindo marido da mãe, quietinha, né? a mãe ouvindo quieta, assim, quieta, séria. E aí eu perguntei para ela, tá, e a primeira vez que você transou por sua vontade? Aí ela falou, ah, foi quando eu voltei do abrigo. Foi assim que a minha mãe recuperou a minha guarda. Tem mais ou menos uns 2 meses. Então, olha só. Essa menina, em 2 minutos de consulta, ela me falou que ela tinha sido estuprada, que a mãe perdeu a guarda, que a mãe recuperou a guarda e que ela poderia ter engravidado umas 20 vezes antes dali. Se ela não engravidou, foi por conta da sorte, do acaso, do destino, do imponderável, que você chama como quiser. E aí, assim, conversando, essa menina saiu protegida, né? Ela saiu bacana. E eu me deparei com uma questão que eu não estava pronta. Assim, cada menina que sentava ali se sentia muito à vontade para contar a sua história de violência. Algumas com filhos, algumas já no seu segundo filho. Ainda bem que na escola, repara, eu tive acesso a elas porque elas estavam na escola. E as que saíram da escola porque engravidaram? A maior causa de evasão escolar entre as meninas é a gravidez, né? Então, eu comecei a perceber que você não tem como agir numa frente só, porque é um vespeiro tão grande que você coloca a mão e vem a colmeia inteira. Né? Então, se você quer fazer enfrentamento à gestação na adolescência, você tem que falar de violência doméstica, você tem que falar de relações abusivas, você tem que falar de acesso, você tem que falar de educação sexual nas escolas, você tem que falar de muita coisa, porque é tudo num novelo só. Né? E aí, Helena, assim, o que foi complicado foi que quando... Como aí você assim... dormia, né? Porque aí você se propôs a fazer o enfrentamento, como você chama, e aí se deparou com o dobro ou o triplo de problemas e de enfrentamentos, né? Que você teria que fazer, ou seja, a cadeia teria que ser muito anterior, né? Eu não sei como você dormia, Ana. Eu acho que você não, não mas devia aí... dormir. Não, eu comecei a dormir melhor. A sensação que eu tinha era assim, eu estou fazendo alguma coisa. Por exemplo, quando essa menina de 11 anos saiu com a mãe do consultório, né, do ambulatório, com seu implante no braço, porque foi ela escolheu o implante, eu falo de todos os métodos, inclusive os métodos de curtação. Se ela quer usar a pílula, ela vai aprender a usar a pílula direitinho. Enfim, quando ela saiu, a sensação que eu tive, né, nessa primeira, eu falei assim, gente, se só essa menina, se eu não atender mais ninguém, valeu. Valeu tudo. Valeu ter estudado tudo. Valeu ter ido na escola, valeu ter falado. A satisfação, incrível, assim, valeu. E aí, mas eu cometi um erro nessa época. Eu não institucionalizei essa ação no hospital. Né? Ela ficou muito centrada na minha pessoa. Tudo bem, eu não tenho isso contratualizado, né? Eu peguei aquela brecha que eu poderia fazer um trabalho social no entorno. Em 2018, fevereiro de 2018, eu saí do hospital, trocou a gestão e tal. Eu achei que eu deveria entregar meu cargo, eu saí do hospital.
e fiquei um ano longe. Aí a diretora da escola, Ana, cadê você? As meninas estão... Porque assim, em 2017, meados de 2017, sabe quantas novas gestações na escola? Zero, Ai, zero, que alegria, zero. gente. Que Nenhuma, alegria. de 37, nenhuma. Foi caindo, caindo, caindo. Aí Parabéns, eu. parabéns. Obrigada. Eu Assim, comi tenho um aqui. orgulho disso. Eu conto essa história quantas vezes quiserem ouvir, eu tenho o maior prazer em contar. E aí o Estado entrou numa crise, né? Ficou complicado a gente tocar ambulatório com consultas além do que estava contratualizado e tal. E em 2018 eu saí do hospital e aí esse número acabou voltando a crescer. E aí eu falei, gente, isso não pode acabar comigo, né? Isso não pode morrer, é um projeto muito potente. E aí eu falei, eu tenho que dar cabo disso. Só que era eu sozinha e, né, assim, eu tenho as minhas atribuições na assistência, né? Eu tenho meu consultório, eu tenho plantão, enfim. E eu falei, caramba, aí eu conheci a Érica Tuscherman, assim, irmã, parceira do coração, que é uma pessoa que tem uma vivência da cultura, de produção, e a gente sentou e ela ficou encantada e ela falou, não, vamos levar isso adiante, vamos Que fundar foi uma quem nos ONG. apresentou. Um beijinho. Foi, Peraí. querida, né? Muito. Só fazer um parênteses, eu apertei alguma coisa que sumiram os comentários. Então eu queria avisar todo mundo que está vendo que eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. Mas eu acho melhor a gente não parar e a gente depois combina outra, eu mando as perguntas e a gente dá um jeito de responder, tá? Não saiam daí, por favor. Vai, Ana, te interrompi para mandar um beijo para a Érica. E aí vocês duas tiveram a ideia de criar, ou seja, institucionalizar isso, sem depender nem de você estar no hospital ou de você, quer dizer, fazer um projeto independente, né? Exatamente. E aí isso hoje, né? Assim, o que a gente fez, né? A gente monta, tem essa aula que é esse bate-papo e a gente leva onde for, né? Então, na associação de moradores, na rede da Maré, a gente já foi numa igreja, a gente conversa sobre isso, coloca o pastor para fora, fala para as mulheres, enfim. E aí a gente associa essa conversa, né, da sexualidade, do autocuidado, do corpo como potência, com a consulta em ginecologia. E a consulta em ginecologia, a gente oferece, dentre as ofertas que estão disponíveis no SUS, os métodos de longação. Ah, e onde vocês atendem essas mulheres? A gente tenta fazer parcerias com unidades de saúde que sejam referências daquela área. Então, assim, um projeto que foi interrompido por conta da pandemia foi um projeto que a gente fez com a Redes da Maré, em que a gente começou a frequentar lá a Casa das Mulheres da rede e já estava alinhavado às clínicas da Família da Maré, em que eu vou num dia com uma equipe de mais 2 ou 3 ginecologistas, a gente cria essa demanda, né, para a clínica, essas pacientes marcam consultas na clínica, eu vou na clínica, as atendo capacitando aqueles médicos de família a inserirem DIU, a colocarem o implante, a manejarem, né, as complicações dos Ó, métodos, a voltei a ver, fazer. apareceram os comentários, desculpa. Ah, que Parei. bom, Uhum. que bom. Enfim, e aí a gente faz. Então a gente age em 3 frentes, né? Conversa com as meninas, conversa com as mulheres, capacita os profissionais de saúde e entrega essas meninas para a rede, né? Agora, é claro, para isso a gente precisa de uma estrutura, né? Não é uma estrutura pequena, né? Porque tem a aula ela é muito bem pensada, eu levo muita coisa, muito modelo, muita coisa para mostrar funcionamento, né? E tudo. Os métodos de longação que são o carro-chefe, né? Que é tão difícil acesso, porque assim, o DIU de cobre ele está disponível no SUS. Vai tentar botar um DIU de cobre pelo SUS. Depois você me É conta. difícil, é É difícil. difícil, é difícil. Não é fácil, não. É Então, porque assim, até. você falou aí em várias ações que demandam um investimento que custa, assim, de tempo de profissional, quer dizer, você vai com mais uma equipe de médicos, fora a sensibilização,
Ou seja, tem todo um processo aí. Como você faz isso? Porque como é que você coloca um implante de longa duração se ele não é ofertado no SUS? Quer dizer, o que você faz é tudo o nosso instituto, o seu projeto que banca? Na verdade, a gente vive de doações, né? Mas, por exemplo, eu falo em escola particular, né? Então, assim, a escola particular paga a escola pública. Mas o grande movimento são parcerias, parcerias com outras ONGs, parcerias com empresários e doações, doações. Então, tem Eu lá... posso doar. Eu posso Pode doar. doar, por Como eu faço favor. para doar? Então, tem o site do nosso instituto, www.nossoinstituto.org. Aí tem uma abinha lá à direita da tela que tá Doe Já. E aí, pelo site também, porque a gente não parou na pandemia. Porque, assim, outra coisa que me deixa louca, assim, na pandemia, a contracepção não foi considerada serviço essencial. Então, a OMS estima que a gente tem 57 milhões de mulheres no mundo que ficaram sem as suas demandas contraceptivas atendidas na pandemia, em 114 países. Adivinha quem é o campeão? 3 chances. Acertou! Somos nós, cabeça de chave. Então, assim, a gente não parou durante a pandemia. Ana, e como você está fazendo? Está expondo as mulheres ao Covid? Não, não estou expondo ninguém. A gente faz essa palestra virtualmente. Lá no site, você também consegue se inscrever. Então, assim, se você conhece alguém que queira colocar um DIU, um implante, e não tem acesso, manda lá, www.nossoinstituto.org. A gente faz essa aula virtualmente, né, em grupos pequenos, para que as pessoas possam tirar as dúvidas, é super importante. E eu estou atendendo essas pacientes também em grupos pequenos, em consulta marcada, com a sala toda higienizada, lá no meu consultório privado, né, meu consultório particular em Ipanema. Eu tiro assim 2 vezes por mês, eu faço essa ação. E aí, para não perder a parte da capacitação, eu tenho comigo tanto médicos que queiram aprender a fazer essa inserção e esse manejo, como os meus queridos médicos residentes, que acabam vindo e acabam fazendo um movimento muito gostoso de acolhida lá a essas mulheres. Mas então, por exemplo, se eu tenho uma empresa, vamos supor que eu queira fazer isso com funcionários da minha empresa, fazer essa ação com as mulheres da minha empresa, eu posso também chamar o nosso instituto e fazer qualquer, se eu tiver um curso, sei lá, enfim, o que eu tiver, eu posso chamar vocês e Você pedir. deve, você deve chamar. Se você tem carinho e respeito pelas suas funcionárias, chama a gente. A gente vai lá, conversa com elas, marca a consulta e faz a inserção do método. É tudo de bom, entende? E olha, é aquela coisa, se a gente for botar o custo, uma gravidez, ela custa aos cofres públicos R$ 3.200, quando ela não complica. É só você fazer a conta aí, 56% das gestações no Brasil não são planejadas. Quando a gente fala da adolescência, 87%, perdão, não são planejadas. Faz a conta aí, 3.000 vezes. Você vai ver que a gente gasta uma média de 5,8 bilhões de reais anualmente com gestação não planejada. Por quê? Porque a gente não promove acesso à contracepção. Tem que ser a contracepção informada, percebe? E aí já são 2 etapas, que é informação e contracepção, e depois suporte quando E aí acontece uma gravidez indesejada. exatamente, e aí você impacta tudo. Você impacta em razão de mortalidade materna, que a gente não consegue atingir a meta que a gente pactuou. A gente impacta em aborto ilegal, né? Assim, seria incrível. E aí, assim, a menina, a mulher que procura o serviço de saúde depois de uma violência, ela tem direito a todas aquelas profilaxias, né, das infecções sexualmente transmissíveis, ela tem direito à contracepção de emergência e, nesse momento, ela tem que ser avisada que, caso aquela contracepção falhe, ela
tem direito ao aborto legal. E por que eu digo isso? Porque eu já ouvi de alguns colegas que num evento, né, em que eu falei, gente, mas com 14 anos, abaixo de 14 anos, tecnicamente é estupro de vulnerável. A menina tem direito. Não, tem direito, mas isso é uma coisa que a gente não deve divulgar, porque senão vai ser muita gente querendo abortar. Eu falei, gente, mas olha só, isso equivale a dizer o seguinte, existe um direito, mas não vamos contar para as pessoas que elas têm esse direito, porque vai que elas queiram usar. Então, assim, é muito importante. E aí, Helena, é aquilo que eu te digo, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Então, assim, você age aqui nessa engrenagem, você muda, né? Nessa peça, você muda a engrenagem inteira. Não, olha, tem alguns comentários aqui interessantes de pessoas que não conheceram o nosso instituto. Aí eu tenho minha própria irmã falou, as mulheres abandonadas na pandemia, a Zélia, tá vendo gente? Ai, Tem um beijo para ela, agradece. Eu fiquei tão orgulhosa. Gente, a nossa live no Stories da Zélia é incrível. Um beijo grande para ela. Não, Obrigada, Zélia. ela tem disposição para ouvir os assuntos importantes. A minha outra irmã, Ana Vitória, também está aqui. Um Somos. beijo, Ana. E é muito emocionante conversar com você e conseguir expor o trabalho do nosso instituto e as suas histórias, que eu realmente quero cada vez mais ficar a par, participar, porque a gente vê que não está longe nem o que é ruim, nem o que é possível se fazer, né? Então, eu acho muito importante que a gente use todos os canais que a gente tiver mesmo para divulgar um trabalho como o seu, porque aí Helena. tem muito, olha, tem os desdobramentos, a gente não vão caber aqui, se a gente for falar, mas Deixa assim, eu só dizer, eu fico com medo de acabar. Quem ficou deixa eu com ver, gostinho. ainda tem 5 minutinhos aí. Não, Ah, porque quem ficou com gostinho de quero mais, eu amanhã vou estar com a Maria Rezende. Não sei se você conhece, a Maria da Poesia. A gente está fazendo uma ação chamada Conversas com Maria. Amo, de paixão. As poesias são incríveis. Em que toda quinta-feira de setembro, eu e ela vamos conversar de forma mais detalhada sobre cada um desses temas. Aborto legal, gestação na adolescência, violência doméstica, porque aí dá para aprofundar especificamente num tema. Então, queria convidar as pessoas amanhã no perfil do nosso instituto, é nosso instituto, nosso underline instituto. E aí queria pedir, assim, para... tá no perfil das Matildes, o perfil do nosso instituto, e no meu também. Quem me segue ou quem segue as Matildes consegue entrar no nosso instituto. Não vou perder, estarei lá. Oba, oba, oba. E que eu ia te falar. Porque entra em todo um outro assunto que você vai abordar com a Maria, que é aí o que é estupro, o que é violência, porque a gente estava Sim. conversando sobre isso, que violência, quando ela chega a ser física, porque ela já passou por várias etapas, né? Verbais e etc. Então, assim, a vulnerabilidade das mulheres, porque aí eu estava vendo no estudo ali do Instituto Patrícia Galvão que mais de 81% vítimas de estupro são meninas, né? De sexo feminino. Enfim, é uma cadeia de pensamentos e de raciocínios que vão levar a gente aonde você está é demais, mas a te ajudar, pelo menos. Eu acho que eu agradeço demais a sua participação e Eu que assim, agradeço. quero estar mais perto. Olha a Érica aí. Porque o grande desafio, Helena, é a gente contar essa história sem mostrar a barriga de menina, né? A gente mostrar elas se formando, né? Elas com diploma na mão, elas dando beijo na boca, elas indo para balada, elas estudando, elas lendo, né? Eu detesto contar histórias de gravidez mostrando barriga. Não quero, tô cansada. Eu quero focar no que a gente pode fazer. Vamos embora, dá para fazer. Eu tenho um case de sucesso pequeno, né? Por Assim, me ajudem a enquanto, ampliar, né? se Oi? depender de mim, ele vai Você crescer. querido.
Querida do coração, muito obrigada. Então, Gratidão enorme. olha, Prazer. então é isso, a gente está quase acabando o nosso tempo e eu vou te agradecer de novo e falar que eu vou. A gente continua a conversar. Eu não sei onde, quando, mas eu vou criar mais oportunidades para nós, se eu puder, tá? Ai, super agradeço. Vai ser um prazer. Obrigada também, assim, a Antônia, sempre é muito disposta, a Antônia Leite Barbosa, do Matildes, Sim, né? Antônia, um beijo Sempre muito enorme. disposta a ceder espaço, e ela criou esse espaço aqui com mulheres. Eu acho que se estão nos vendo, as Matildes são estão convidadas também a participar, né? Junto com a Com gente. certeza. Eu já me incluí, tá? Super querida do coração. Então tá, um beijão, muito obrigada. Beijo, Parabéns! Helena. Obrigada para você também. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau.